Toda crise política ela é caracterizada por uma fratura da ordem institucional. Essa fratura ela pode ser ocasionada por um abismo entre a vontade social, a vontade da sociedade e a performance dos políticos, da classe política. A frase que eu mais carrego comigo é uma frase do Paulo Freire, que ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E eu tenho isso na minha vida como clareza. O que causou toda a confusão foi a votação na Assembleia Legislativa de um projeto de lei que altera o Paraná Previdência, que é o plano de previdência, a aposentadoria dos servidores estaduais. Olha só, agora o pessoal atira com gás lacrimogênio, bomba de efeito moral aqui em direção aos manifestantes. O pessoal tenta correr, a gente está mostrando a confusão instalada. O batalhão de choque para tentar mais uma vez dispersar os manifestantes. O estopim, quando começou, deu medo, assim, as bombas começaram a explodir muito perto. A gente estava na praça Nossa Senhora de Salete, que é onde o acampamento foi montado, onde estavam as barracas. E lá eles começaram a jogar as bombas de pimenta, né? As bombas de gás lacrimogênio, a gente passou mal. Uma vez eu fiquei cercado, me perdi do cinegrafista. Um policial que eu já conhecia de outras coberturas me ajudou, eu tive que pular a grade, passar para o lado do palácio e depois retornar e fazer a volta. Naquele momento deu medo, porque assim, eu estava cercado, eu estava na linha de tiro dos policiais, eu não tinha para onde ir, tinha uma grade assim do meu lado, fiquei com medo. O comportamento da Polícia Militar do Paraná no dia 29 de abril foi bastante fora do comportamento protocolar, inclusive dos protocolos desse tipo de operação de enfrentamento com manifestantes. As linhas, parece que o choque tinha que ficar para trás e foi colocado na frente. E todas essas decisões foram tomadas conscientemente pela Secretaria de Segurança Pública e pelos comandantes superiores daquela operação. Vossa Excelência tem que entender que nós aqui estamos em uma sessão normal, fora da Assembleia, de responsabilidade da Secretaria de Segurança. Não vamos tumultuar a sessão. É um absurdo você usar a força que usou para pessoas que estavam encurraladas entre os carros da polícia e entre o choque, com o presidente da Assembleia aqui simplesmente não querendo suspender a sessão porque tinha uma determinação de fazer votar. As políticas públicas não estão respondendo às demandas da sociedade. A nossa greve foi uma greve muito difícil porque a gente, no primeiro dia letivo do ano, foi dia 5 de fevereiro, a gente estava em semana pedagógica, nós fomos surpreendidos com os projetos que estavam sendo enviados para a Assembleia Legislativa, um deles que atacava a nossa carreira, e o outro que levava aí a posse dos recursos do nosso Paraná Previdência por parte do governo, associado com uma política de desmonte da escola pública, com um corte em vários projetos. Todas as escolas não teriam mais projeto extracurricular, teriam só matriz curricular. Isso levaria à perda de aulas de vários professores, corte no número de funcionários. O batalhão de choque está avançando agora e disparando as bombas para cima dos manifestantes. Esse confronto começou por volta das 2h30 da tarde, um pouco antes, e já dura mais de uma hora. Aqui, como eu disse, no centro do poder da capital paranaense. Os tiros, na sua grande maioria, eram direcionados para as nossas cabeças ou do nosso peito para cima, Então, a intenção, essa história de que a arma não letal depende da distância e de onde você atira. Existe excesso de influência de famílias, muitas redes familiares que dominam governos inteiros, e não apenas um ramo do poder executivo, mas essas relações estão entre o poder executivo, o legislativo, que deveria trabalhar mais na fiscalização, o judiciário, o Tribunal de Contas. Então eu acho que é preciso aumentar o controle social sobre o governo no nível subnacional, sobre os governos estaduais. A Batalha do Centro Cívico foi uma agressão à democracia. Desde os antigos, da Grécia Antiga, a praça pública, e aqui nós podemos pensar na Praça Nossa Senhora de Salete, a praça pública sempre foi o lugar do consenso, do diálogo, sempre foi o lugar da defesa dos interesses, do discurso e da audição. O que nós vimos na Batalha do Centro Cívico foi o contrário.
foi o esvaziamento da praça pública, foi o banimento da praça pública. Isso é típico de regimes autoritários. Como professora e como mãe, que eu tinha que ser coerente com o que eu falo em sala de aula, coerente com o que eu falo para os meus filhos, de lutar pelo que é justo, pelo que é bom, pelo que a gente acredita, de lutar pelos nossos sonhos. Aí eu pensava assim, se eu não estiver lá, como que eu vou voltar para a sala de aula? Como que eu vou falar para os meus filhos que eu, no momento que me foi, que eu tinha que estar lá lutando, que eu fiquei em casa, né? Ou que eu me acovardei?